galera, bom dia, bem-vindos ao blog da MLI. Eu acordei ainda agora, tanto que eu tô sem maquiagem, sem nada. Eu vou fazer uma caminhada, mas eu queria falar pra vocês como tá o andamento, como estão os andamentos das minhas leituras, porque eu só gravei e não vim falar com vocês. Primeiro eu queria falar com vocês que eu estou um tempinho sem gravar, porque eu tive alguns problemas no meu computador, e aí eu bati a cabeça um pouco para resolver, só consegui resolver agora, e aí eu tô até com alguns vídeos já editados. Eu acho que nas próximas semanas eu vou postar mesmo assim, mesmo velho, vou postar. MLI. Eu fiz uma TBR com 6 livros, só que provavelmente eu não vou ler esses 6 livros, né? Talvez eu deva começar todos eles, mas não devo finalizar todos, né? Eu comecei a MLI com Clitemnestra e eu adorei. Já finalizei ele, foi o primeiro finalizado, né? Queria falar um pouquinho dele com vocês. Assim, eu estou fazendo a leitura com a minha amiga Sandra, né, e com a Val também, de alguns livros que contam histórias da mitologia grega, só que pelo ponto de vista de autoras, de mulheres, ponto de vista feminino e de personagens femininos, né, da história. E assim, gente, está sendo muito bom. Só que nesse livro, a gente está chamando ela de Clean, porque o nome dela é super difícil de falar. A história dela, que é muito trágica, e a gente acompanha isso muito de perto, né? Porque ela é a primeira pessoa desse livro. Então, acompanhar essa história muito de perto e de uma visão feminina foi muito doloroso. Eu não achei que eu fosse sofrer tanto lendo esse livro, porque eu já conhecia a história, mas assim, as meninas até falaram, a cronologia meio que não bate, mas nessas histórias realmente... se você for ler de vários autores, algumas coisas não vão bater, porque a história dessas mitologias é meio assim, desconexa. Mas assim, eu não tive como não dar 5 estrelas, gente. Pra mim, assim, foi contado da história, da forma que eu contaria, entendeu? Esculhambando esses homens, esculhambando. Então, indico demais. Agora eu vou fazer a minha caminhada. Depois eu vou começar mais um livro. E eu acho que eu vou começar Como Arruinar um Casamento. Aí eu mostro pra vocês se eu for começar ele mesmo. Beijo. Oi, gente, bom dia. Vim falar com vocês um pouquinho sobre esse querido. Passei um pouquinho da metade. Hoje é quinta-feira, dia 24. E, assim, eu comecei essa maratona meio lenta. Porque a maratona termina domingo 27. Acho que é 27, né? Hoje é quinta, 24, 25, isso, 27. E eu agora que dei um gás, né? Finalizei só um livro, mesmo assim ele já estava iniciado. Esse aqui, vou dar um gás hoje para ver se eu termino ainda hoje, né? Ele é um livro de quase 400 páginas, 370 páginas. Vou ver se eu dou um gás para finalizar hoje, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que eu tô achando. Algumas pessoas falam que esse livro é um estilo Sally Rooney, mas eu não achei, tá? Porque eu acho a Sally mais melancólica. E esse livro aqui tá sendo uma diversão. Eu não tinha lido a sinopse, então eu realmente não sabia, né? Eu sabia que envolvia um casamento por causa do título.
Mas, gente, eu estou me divertindo muito. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, mas eu vou botar spoiler, porque pra mim já é spoiler, tá? Eu gostei de ser surpreendida, assim, de não saber nada. Então eu vou deixar a critério de vocês. Se vocês quiserem, né, vocês assistam, eu vou tirar o spoiler quando eu parar de falar. A história é sobre essa mulher que vai para esse hotel, né? E você meio que não sabe muito, né? Ela vai pro hotel sem nada, sem eira nem beira. E aí ela, chegando lá, ela encontra um início, né, de uma reunião que vai acontecer um casamento. Então é aquele casamento da semana inteira, que os familiares todos ficam hospedados naquele hotel. E ela simplesmente é a única do hotel que não tem nada a ver com casamento. Então já começa assim meio divertido. Só que aí é que vem o spoiler. Eu vou falar porque eu preciso comentar sobre isso. Quando eu abri um livro, tinha uma citação da Virginia Woolf. Aí eu, pô, Virginia Woolf, tá, ok, né? Eu adoro Virginia Woolf, tá, gente? Tudo. O que ela escreve e a vida que ela teve, eu também me interesso muito, né? O final trágico que ela teve, enfim. E começa com uma citação da Virginia Woolf. Ok. Aí o livro começa com aquela leveza engraçada. Aí do nada a mulher joga na nossa cara que ela foi para esse hotel sem nada para se matar. E aí tá todo mundo naquela vibe de alegria do casamento e ela naquele down querendo se matar. De cara, aí eu na hora lembrei Virginia Woolf, né, gente? Aí eu achei sensacional já. Porque ela meio que te dá um spoilerzinho sem dizer. E aí tem várias referências literárias nesse livro, porque essa protagonista é professora de literatura. E muitas referências a Virginia Woolf, sobre as obras de Virginia Woolf, sobre a vida de Virginia Woolf. E isso está sendo uma surpresa super positiva para mim. Eu estou adorando esse livro. Agora, passou um pouquinho da metade, assim, eu estava já imaginando que fosse acontecer isso. E aí não me agradou tanto um lance que aconteceu. Mas como esse livro é mais sobre essa jornada dessa protagonista, eu vou focar nisso. Quando eu terminar, eu volto aqui para falar com vocês sobre o final, porque eu tô com medo do final, por causa desse lance que acabou de acontecer. Mas vamos ver. Quem tá lendo comigo é a Sandra e a gente tá se divertindo muito com a protagonista e com a noiva, porque acabam que elas se conhecem de cara e a noiva implora, por favor, não faça isso no meu casamento, você tá louca. A gente tá aqui, eu planejei meu casamento a minha vida inteira e você simplesmente vai estragar, vai entrar um calorão aqui pra te buscar. Olha, sensacional. Tá sensacional, tá muito engraçado. Depois eu volto aqui pra comentar sobre o que eu achei. Vou voltar já no final, depois que eu tiver finalizado. Beijo.
Oi, meu povo, MLE acabou e eu vim mostrar para vocês qual foi o meu saldo. Primeiro, eu finalizei a Clean, né? Falei para vocês que eu gostei muito dessa leitura. Foi uma leitura que eu fiz com a Sandra e com a Val. Eu realmente gostei demais porque eu fiquei mais perto dessa história que eu já conhecia. Sofri bastante porque é só desgraceira. Mas foi uma leitura muito boa. Então, assim, comecei muito bem a MLI. Depois, eu fui para Como Arruinar o Casamento, que também foi uma leitura maravilhosa. E foi bom eu ler depois da Clean. Por quê? Porque foi uma leitura super leve. Embora o tema central seja um tema mais pesado, a autora conseguiu dar uma leveza a essa história, assim, um ar cômico, que foi maravilhoso. Eu falei para vocês que eu estava com medo do final, mas ela conseguiu desfazer o imbróglio que ela mesma criou. E assim, eu gostei demais. Eu dei 4,5 para esse livro aqui. Pra Clean, eu não consegui não dar 5, tá, gente? Eu tive que dar 5 para esse livro. Pro Como Arruinar, dei 4,5. E finalizei a MLI com A Visão das Plantas. Esse livro, ele tá até meio acabadinho, que eu consegui ele no Scooby na época. Foi no Scooby, eu troquei. E ele é bem fininho, ó, foi ótimo para finalizar, que eu li ele em 2 dias. Ele é um livro meio difícil, embora ele seja fininho, porque a gente acompanha um protagonista que não é nem um pouco carismático, né? Inclusive, aonde ele mora, ninguém gosta dele, as pessoas têm medo dele. Ele tem um histórico de vida complicado e complexo, e ele tá no final da vida dele. É uma leitura interessante, tá, gente? Mas assim, não é uma leitura que cativa. Você vai acompanhando o dia a dia, assim, dos últimos dias de vida dele. Eu nem sei que nota dá, porque eu literalmente acabei de acabar esse livro. Vou pensar um pouquinho. Depois eu boto lá no meu Goodreads, me acompanham, me sigam lá. Vou botar as notinhas de todos esses livros lá. E queria também falar para vocês que eu li esses 3 livros, né? Consegui finalizar os 3. Mas eu também estava lendo Anjos e Demônios, ó, e ainda estou. Eu tô mais ou menos em 30 e poucos %. Tá muito bom, né, gente? Dan Brown é muito bom. Eu já tinha visto as adaptações, né, mas eu não sei porque me deu muita vontade de ler agora. Nunca tinha tido essa vontade de ler Dan Brown. Mas aí a minha amiga Aline resolveu começar a ler a saga. E eu falei, pô, vou embarcar junto com você. E a gente tá adorando, assim, tá sendo uma delícia. Mas eu tô lendo aos poucos, né? É um livro muito rico, com muitas referências, então é legal a gente ler curtindo, pesquisando, e tá sendo ótimo. Foi a minha 4ª leitura, né, da MLI, e ela ainda está em andamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos aí, voltamos. Nas próximas semanas vocês vão ver mais vídeos, mais conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou, não esqueça de curtir o canal. Um beijo pra vocês.